Meu nome é Jarmelindo Vitorino da Silva. Eu nasci no dia 21 de janeiro de 1933, no Quebrangula, perto da Viçosa, lugar por nome de Barro Preto. É porque eu era patrimônio do lugar, cada um tinha um setor que tinha um nome. O nome do fulano de tal, assim, do barro. Mulher ali na bananeira, no mesmo caso. Passei 26 anos lá, nesse setor. Não, só os da canoa, só a véia. O velho, quando eu cheguei a conhecer os avós, o velho, meu avô tinha morrido. E a velha estava viva. A velha já passou um bocado de tempo para morrer. Maria Inês, a velha. Mas bebia uma do pau da venta em pena. Era mãe do velho meu pai. Morava um no canto, outro em outro, era assim. Eu não vivia junto que nem bicho de rua, não. Era um para um canto, outro para outro. Fulano, onde mora? Canto fulano. Aí o cara para lá. Passava uma semana, se os caras fossem, não tivessem o que fazer. Outro morava no Giral, uma comparação. Quando queria visitar, era assim. Meu pai era Manuel Vitorino da Silva. E Jocelina Maria da Conceição. Era minha mãe. Ele não falava nada. O pai era um velho meio calado. O pai só dava pra mé. E trabalhar, que já era trabalhador. O velho plantava mandioca, plantava batata, plantava o feijão, plantava o milho, plantava o arroz. Agora, ele não, nós, que a vida dele era trocar cavalo, vender na Viçosa, e a minha mãe cuidando do que nós comer. E quando ela ia na roça para dar uma determinação, essas coisas todas, mas voltava para casa para cuidar da comida, que nós o velho saía para trabalhar, mas deixava 6 trabalhadores para ajudar nós naquela roça. É para limpar mandioca, limpar de tudo. Que fosse de roça, limpar de tudo. E ele ficava no mundo, quando chegava era 3 dias, 4. 6 irmãos. Antônio, Guilherme, José, Cícero, Rita sou eu. E Rosália, que era a mulher, filha da mulher. A brincadeira era quando iam pro forró, às vezes tinha um forrozinho assim, um samba, a gente ia. Então, o velho dava uma ordem. Olha, quando for 10 horas é pra estar tudo em casa. Se passar de 10 horas eu vou atrás e o couro come. O velho era perigoso. Era meio... É dos pais meus lá que botaram esse nome de Pita, não sei de como é o nome. É apelido. Não tem como eu saber não, que eu nunca perguntei por que foi não, mas... Então cada um filho tinha um apelido. O José era Zelo, o Guilherme era Chiome, o Antônio era Bitonho, a Rosália era Lala. E era assim, cada um tinha um apelido, né? E eu Pita. Nada, meu estudo era gado. Era muito gado que eu tirava leite. Tinha escola, mas nunca me interessei. Tinha umas fui recaídas de menina, tudo deixando assim. Pita, vamos pra escola. Mas não tinha tempo. Quando eu trabalhava o dia todinho, quando a escola era de noite, nem um dia. Depois que eu cheguei aqui, foi que eu me entendi mais de gente. Fui ver se aprendia, mas cavalo velho não aprende passada. Já hoje eu tenho uma rede aí. Era o pessoal dormia mais em rede. Cama de vara. Pura 2 buracos na parede, um lado cá, outro no meio. Bota uma furquinha aqui, outra ali, outra ali. Acaba bota um varão assim. Tudo isso é você fazer. Varava bem varadinho, tava a esteira em cima. Era o colchão, era a esteira. E esse colchão que nem tem hoje, mandou meu camarada, o colchão ficou meio velho demais, bota fogo. Não, sempre tinha negócio não. O colchão era rico. Colchão de capim. Cortava aquele junco, comprava o pano. Aí quando fazia um pano fechado que nem um saco, aí enchia ali, fazia o colchão. Ah, ali era uma beleza. E não podia comprar na rua, já quem comprava ali o colchão, quem tinha um colchão era o rico. Sem energia, era com dinheiro. Era com dinheiro. A casa que tinha energia era de um rico. E não era nem energia elétrica assim, era no lampião. Você sabe o que é o lampião? Um negócio desse tamanho assim. Quando tinha gasolina, era o carro que fosse rico. Era que tinha esse negócio que eu estou lhe dizendo. Era instalado tudo. Aí ficava a noite, até meia-noite, lá no terreirão. Eu gostava de zelar do terreiro assim na frente. Aí quando era de noite, eu juntava aquela folha em gás todinha para brincar lá no terreiro. Era a diversão da gente, e mais nada. Era da diversão de noite para a roça bem cedo. Sargava, rataiava todinho, botava no sol. Botava bem cedo, de noite botava por cima do fumeiro, que o fogo era de lenha. Botava por cima do fogo assim, quando a rosca não pôr. Quando era puro dia, botava uma corda assim, estava detrás de casa. Ficava cuidado de usar o burro. Era uma dificuldade da beleza. Se eu for lhe contar, meu amigo, um dia é pouco. Porque
a coisa não era fácil, no mesmo tempo era mais pesada. Hoje a facilidade é demais, o cara compra uma 4, 5 quilos de carne, essa possibilidade de 10, bota numa geladeira, vai tirando ali os pedacinhos de belisquinho em belisquinho. Quem queria comer assada na brasa, ninguém quer. Só quando eles estão matando o gado ali, o porco, faz um churrasco ali e bota na brasa. Bota a churrasqueira, e bota o carvão, bota uma greia em cima e bota a carne para ir assando ali. Mas demais é tudo na mordomia, na geladeira, as coisas assim. Muitos não querem do gelo, ainda vão botar para descongelar, e lá vai, aquelas coisas todas. Nesse tempo não tinha esse negócio de geladeira no senhor. As meninas quem sabe fazer, relado, quem relava estava aqui. E hoje tem um ralo de tempo, eu não sei em quanto janeiro tem esse ralo. Está guardado por lá, ainda é por amostra ainda. Aí, o cara chegar e dizer, você sabe o que é uma relação de milho? Eu digo, vai buscar aquele ralo por lá, um sujeiro de barro, um bojo desse tamanho assim, embaixo de botar água. Era um cuscuz gostoso, filho da boa. Tava um pano para não cair dentro, a massa não cair dentro. Bicho ia ficar fofinho. Café, quando eu bebia, era bom. A mulher torradinho, com rapadura, que é melhor do que o açúcar. Quando o bicho estava enxutinho, era pisado no pilão. Toma pilão, a mão do pilão. Aí o bichinho ficava fininho. Pinhão eu gostava, o jogo de pinhão era comigo mesmo. Eu perdi as horas de comer para jogar pinhão. Eu fazia. Eu comprava quando eu não tinha fuga de fazer, pinhão de goiaba zoa com uma bexiga. Quando eu tinha fuga de fazer, eu não comprava. Fazia para os outros, né? E quando eu não tinha fuga, eu comprava aqueles pinhão torneado. Aquele não aguentava escuro, 2 escuros não, que o biquinho era desse tamanho assim. Quando eu bati na infância de lascar os pinhão dos outros, o bico ia voar na caixa prego. Eu era essa vergonha. Bola eu fui jogar uma vez, desmenti essa perna aqui da outra, essa aqui é desmentida. Eu piso, mas não é certeza não. Jogo de chimba eu nunca gostei, porque eu vi os cabos chegam a cair a unha, rapaz, e jogarem perto da chimba. Não é comigo não. Tinha, puxada na mão, puxada no veio. Era farinhada. Isso era farinhada, era de mês. Era 2 puxadores no veio. Quando um soltava, outro pegava. Quando soltava, outro pegava. Era assim. Tinha outro lá no forno para mexer, no rodo. Tinha outro para imprensar, para enxugar a massa. Tinha as mulheres para peneirar. Era uma tralha. Olha, até quando eu cheguei aqui em 75, ali na Canoa ainda era assim. Hoje não, hoje era elétrico. Mas nesse tempo era no rodo. Eu fazia o beiju debaixo da farinha. O feitor do beiju estava aqui. Ficava um casinho doido para fazer beiju. Era coisa que eu não gostava. Porque não é todo mundo que começa um beiju debaixo da farinha para ele não arrancar uma banda dele, não. É difícil ter um. E eu mexia bem devagarzinho, não tirava um belisco dele. A cada um bate um beiju de goma. Era tapioca. O cuscuz também da Massatuba fazia também. Pouco é um filho da bexiga. Relava aquela mandioca crua para misturar com aquela puba. Pode não ficar muito ligado demais. A casa era de taipa. Só coberta assim de teia, enxumentada de madeira assim, envarada e tapada de barro. O pedreiro era eu. Eu quem fazia essa brincadeira. Ajudava, tinha que ajudar a carregar madeira da mata, pode fazer a casa. Mas lá um bocado de casa do povo. Nada, era só pura cachaça. Tinha que afilar os esteios, deixar tudo niveladozinho, acabar encaibar, quando acabar cobrir ou de teia, ou de palha, de palmeira, qualquer coisa, deu para cortar pé. É um mato que fica desse tamanho assim, espinha com uma desgraça do tronco embaixo. Eu arrancava, cobria a casa, passava 5 anos, não tinha uma pingueira. Todo mundo ajudava, não cobrava nada. Quando era para fazer esse serviço, uma casa assim, eu matava um porco, ficava comer e beber cachaça e ajudar eu. Hoje é difícil, hoje ninguém não sabe aqui, ninguém sabe o que é uma casa de taipa. Até pagando, tá difícil, eles não sabem o que é isso não, uma casa de taipa, eles não sabem não. Quando você descer daqui pra vocês vão por aqui, quando você chegar lá embaixo no pé de embuzeiro, você repara desse lado aqui, no pé de embu, debaixo do pé de embu, tem uma casinha de taipa. Ali ainda foi eu que fiz, que era do finado Nesso. Ele ensaiar o samba dele, que ele era para poeta de samba, perguntou quem fazia uma casa de taipa por aqui, que o mestre dele lá pro lado da Bahia, não sei pra onde, pediram uma casa de taipa. Não tinha quem soubesse o que era uma casa de taipa. Um dia perguntaram ali, o finado Antônio Ovo ali, ele sabia quem era que fazia uma casa de taipa, ele disse, eu sei, o Pita sabe. Aí veio e falou comigo, fazer a casa de taipa, que era para representar o samba dele, né? Aí eu cheguei lá, fiz a casa, armei a casa, cobri, tapei de barro,
Ainda hoje está lá. O pagode dançava no meio da rua, no meio da estrada, né? Pisavam o samba no meio da estrada. A casa pequena, a casinha pequena, que só era para representação. Bem feitinha, bem zeladazinha, bem cultivadazinha. Agora não, eles deixaram recair. Mas não caiu de uma vez não, que ele, quando ele enxumenta, mas não sabe tapar. Fazia um pagode. Quando eu me casei, eu fui morar numa casa de taipa. Essa que eu estou dizendo. Aí quando foi de noite, aí trapemos por o dia a casa. Casona, eu fiz uma casa de tamanho dessa aí, com que era para 10 pessoas, quando eu ia para casar, né? Casa de taipa. Aí, bem cobertinha de sapé. Aí quando foi de noite, chamei um bocado. Eu digo, olha, quando nós terminamos de tapar a casa, e a cachaça estava ali no pé da conversa, e eu tiro gosto de carne de porco. Eu digo, quando nós terminarmos, não corre ninguém daqui. Não, do jeito que nós estivermos melados, nós vamos dançar, pisar samba a noite todinha para pilar isso aqui. Era por os quartos, era por as condenas, por todo canto, era um pagode aqui, pisar aqui. Quando era outro para ali, até a pilar toda, quando era vez de manchia enxuta, capoeira manchia tapando. E aguarda bem aguado. Pé de gente é um pé da desgraça. Muita gente pisando. Um passava, pisava, passava. Aí nesse tempo era bom demais. Nesse tempo era uma coisa boa. Hoje não foi nada presta, porque tudo só querem na categoria. Levei uma chibatada uma vez, eu tava cavando um buraco para fazer um suca para inhame. Tem esse Zeca, mora ali em cima. Ele gostava muito de andar magil para todo canto, ele era desse tamanho assim, gostava de andar magil. E a final da minha mãe, mandou, eu tava cavando a poeira de inhame assim detrás, e o pai só me dava o dinheiro de sábado. Mandou eu trabalhar, fazer o meu, fazer uma rocinha, que eu toda vez fui meio interesseiro, né? Aí ele dizia, olha, só dou o dia de sábado a você, a semana é minha, o dia de sábado é de você, se vira, faça o que quiser. E eu tava cavando a bueira de inhame, aí o Zeca foi chamar, afinal minha mãe mandou chamar para tomar o café, eu não vi o bichinho, quando ele arrudeou para me chamar para tomar o café, eu não vi, quando ele botou a cabeça assim, o chadeco pegou aqui no coco da cabeça, ele caiu dentro do buraco. Tinha uma desgraça de uma véia, mas numa veia assim no ato. Foi dizer o meu pai era bravo de porta, que era desgraça. Aí foi dizer que eu tinha derrubado o menino pro Quequi. Aí eu peguei o menino, botei nas costas, carreguei pra casa. Cheguei em casa, rapaz, foi isso? Eu digo, foi um chadeco. Eu já com medo, que era corda de couro. Aí eu disse a ele como tinha acontecido. Ele pegou, me deu 4 chibatadas com uma chibata de couro, que andava na montada a cavalo. Eu disse, tá certo, o senhor me deu só, me dá essa, e outra não me dá mais não. Eles comeram a história, eu digo, o senhor só vai me dar essa, e outra não me dá mais não. Saí de casa com 12 anos, cheguei com 20. Subi para Palafonso, dessa vez que ele deu essa pisa. Aí o pessoal disseram que eu tinha morrido, e eu lá, tocado. 8 anos lá, sossegado, saí com 12. Aí só voltei porque esse camarada que me levou para lá, chegou com 5 anos, foi que eu disse a ele, agora, e a mãe chorando, dizendo que tinha matado, não sei o que, tinha sumido, não sei o que. Ele, o Joãozinho, me disse, eu disse, diga a ela que eu estou vivo. E ela que me topou, diga a ela que ele foi quem me levou, botou lá e veio-se embora. Eu disse, não me diga para onde é que eu estou, não. Aí passei lá, quando foi com 5 anos, a velha começou a chorar, eu tinha morrido, não sei o que. Ele disse, eu vi seu filho na feira em Palafonso. Ele carregava batata para lá, inhame, bode, porco, coisas assim. Eu vi seu filho em Palafonso, na feira. Ela ficou animada. E não sabe onde é que ele mora, não disse, sei não. Aí quando foi na outra feira, no dia de sábado, ela foi para lá, ele foi para lá, disse, tua mãe disse, tu era para tu aparecer, que ela tá morrendo de saudade, chora todo dia. De fato, chorava mesmo. Eu de besta vim embora. Aí eu cheguei aqui, me iludiram. Aí eu fiquei, era com 8 dias, tá com um bocado de ano, nunca pensei mais para lá. Mas era bom lá. Quando eu cheguei, o velho já estava doente, 3 vezes ele morreu. Aí fiquei eu cuidando da velha, até quando ela faleceu. Eu trabalhei de tudo, eu trabalhava de coveiro, todo serviço que me botarem, eu faço um pouquinho. Lá não tinha quem cavasse cova, não tinha coveiro no cemitério. O dono do terreno lá do cemitério dizia, Pito, tá jeito de cavar cova? Eu digo, eu cavo 10. E a derradeira é minha. Os cabos pegavam, era ria para camisas armadas. Eu já tinha ferramenta adequada para cavar cova. 7 pares me chão abaixo.
Carreguei muito lá onde eu morava. A maioria que não podia comprar o caixão era uma rede. Chegava lá, nós carregava o cabo nas costas, chovendo, de inverno. Nós chegava lá, a cova estava meia d'água. Levava na rede, quando chegava lá, eu já estava lá esperando. Um montão de terra lá, saía de dentro. 7 palmos, saco de terra para cima. Já tinha meu ferramenta tudo adequado. Lá no cemitério, os tinha, mas eu gostava de trabalhar com ferramenta meu. Eu sabia como era que eu trabalhava. Aí eu... vamos cavar com a fulano e tal, eu vou agora. Aí eu chegava lá, e tinha chadeco pra cima, pá, quando eu for com o buraco aqui tava. Ficava esperando o cabo chegava na rede, aí os cabos tudo já bebo, carregando aqueles cabos, aí jogava de qualquer jeito, caía lá dentro, não tem negócio desse poloche de CDC. Quando eu era um cabo meio lá, meio cá, não, pegava aqui, aí pegava 2 cordas, tava aqui. Se fosse no caixão, era no caixão. Se fosse na rede, era na rede. Só chegava lá, deitava o cabo lá pra dentro e tome terra. E tome terra nos pinhais do carro. Era o coveiro. O cabo carregava de fundo, só andava um bebo. Se não a sentinela, esse tempo rezava na sentinela, tinha aquela infância de rezar na cabeça do defunto. Quando não tinha cachaça, só amanhecia lá os donos do defunto. Agora, quando tinha cachaça, era a mulher que fruviava assim. Para rezar e beber cachaça. Era mulher bêbada com uma desgraça. Ficava, aí quando carregava aquele defunto, voltava a rede para carregar outro. Pegava em carro, o dono do filme lavava a rede, guardava já para aquilo ali. Quando morria um, vai buscar a rede fulano, para levar. E era assim, lavava bem lavado, só para aquilo mesmo. Ninguém se deitava nela, só o defunto mesmo. Quando o pai morreu, foi o tempo, morreu no dia 5 de agosto. Ele morreu, me lembro. Aí choveu a noite todinha, lá onde eu morava. Era um pedaço de barro vermelho na estrada, como daquele na praça. Só me achei com 3 pessoas para tirar ele de casa. Os outros, quem quis ir esbelar na lama, ninguém, a lama batia aqui. Os animais passavam para a feira. Desse tempo não era estrada que nem tem hoje. Hoje ninguém quer uma estrada na frente de casa que não esteja assim. Aí nós aí foi preciso eu pegar, faz mal e ficar aqui dentro de casa, por aqui dentro de casa. Mas para eu tirá-lo para entregar os outros, não faz mal não. O dono do defunto é quem pega na cabeça. Aí peguei, a minha irmã, essa Lala, pegou na frente, nós saímos, chegamos daqui na praça, estava assim de gente. Chega, me dá para casa. Aí nós não peguei mais. Chegamos lá, enterremos, por aí, 5 horas da tarde. Eu mandei os cabos cavar a cova do meu pai. Ele faz mais cavar a cova do pai. Quando eu cheguei lá, 4 horas, os cabos só tinham feito. Eu fui lá, marquei a cova, risquei, igual você cava aqui. Deixei cachaça por miserável. Quando eu cheguei lá, estavam todos os 2 bêbados. Era 2 do VAR. Aí quando eu cheguei lá, tinha um pé de jaca dentro do cemitério. Quando eu cheguei lá, a cova está cavada. E ela só enterra aí, nós vamos embora. Deu cachaça, os cabos lá, tinha bodega perto, no João Figueiredo. Aí quando eu cheguei de longe, eu reparei, vi aquele negócio branco lá debaixo do pé de jaca. Cheguei lá, os 2 do vaturo dormindo, todos os 2 bêbados dormindo. Aí eu bati na pedra no cabo. E cavaram a cova. Não, rapaz, nós se embebedemos e não cavemos não. Lá vai eu cavar a cova do velho. Quando vim terminar, foi 5 horas de cavar a corda do velho. O vale estava molhado, tinha chovido, estava molhado. Era um barro vermelho, estava molhado. Tanto eu cavei. Aí terremos o velho. Os meninos chegando lá, foi 7 horas da noite. Eu tenho, das muita idade que eu tenho, eu já sofri muito em certo serviço. Desde beber o cabo sumiu no mato, bebo. Nós achamos, será que o Duval morreu? Aí saímos de noite caçar o miserento. Vinha caçar da estrada, como daqui, quase na praça, escondido, bebo. E chovendo. Eu digo, agora você arrumou. E levantemos o cabo e lá com a cara para rir. Digo, eita situação lá, vai nós carregar, além de ter carregado o morto para cá, carregar o cabo para casa. Digo, situação meio ruim.
baralho era comigo, jogo de 9, podia ter, nós tava conversando aqui com o Tamo, chegava um cavalo de espeta, tem um jogo nas Craíbas, jogo de baralho, eu digo, vá caminhando, que eu chego já, eu tinha um burrinho desse tamanho assim, já de andar pro jogo, aí saía, eu tava selando no burro, pegava o trocadinho que tivesse na gaveta, que nunca me faltava um trocadinho, que eu gostava de trocar demais, e vender, e aquelas coisas, sempre não me faltava um trocado, né? Aí eu tocava pra lá. Só chegava com 3 dias, quando chegava ali, ou liso ou alisava os outros. Quando eu perdia o dinheiro, vendia a vez o animal que eu levasse para jogar. Eu trocava animais, vendia. Às vezes tinha 4, 5 animais no cercado em casa, só nunca vendia, o burrinho era desse tamanho assim. Eu compro aquele burro, digo, não, aquele não tem negócio não. Chegava numa mesa de jogo, esteava o coitado do burro assim, não. Era a noite todinha no baralho. Enquanto eu não alisava, jogava de cachaça debaixo da mesa. Para não nem menos sair daqui para o boteco para beber, pegar aqui. E um copo. Bebia e jogava. Eu não estava em brabo. Ah, podia ser do jeito que fosse. Esse aqui não foi um cavalo que caiu por cima? Essa perna aqui, eu montei um burro, que o burro não cai, o cavalo cai na rédea, na primeira rédea. Montei um burro deu 22 sacos, da puteira pro canto do cercado. Tinha bom, a perna até mais ou menos, não arremediava sempre. Aí quando chegou lá, eu dei na rédea dele, devagarzinho, ele voltou para trás. E tirei a cela de guia, vai dar bom. Esse aí eu vou amassar para eu andar nele. Eu sei que nesse dia eu montei 6. O dele foi perto do cavalo, quando eu montei no cavalo, e dei na rédea, ele saiu abanando a cabeça assim, chegou perto do lajeiro. Deu um saco das avessas assim, aí caiu. Quando caiu em cima desse joelho aqui, estancou. 1 ano e 6 meses parado, sem trabalhar. Patrão diz, enquanto você estiver em cima da cama, ele sustenta o dinheiro da sua feira. Tá certo. Toda fim de semana ele mandava 25 mil reais. Era o dinheiro da minha feira, né? Ele faz a base, quanto é que você gasta por semana, que toda semana eu mando o dinheiro da sua feira. Nesse tempo não tinha menino, só tinha velha e a velha. Aí ele mandava 25 mil reais. Mandava a menina fazer a feira, o pessoal, os vizinhos lá faziam a feira, comprava minhas compras, entregava. Eu lá, pé na tipóia. Diga agora, deu pra eu. Quando eu fiquei bom, digo, agora eu vou voltar a amassar os animais de novo. O meu era esse. Quando eu amassava um, já tinha outro ali. Esse burro que eu montei, não deu um pinote, não deu um saco. Acaba de esse não vai prestar não, eu digo, esse aqui vai ser o bom. Quando eu fui para pegar no cercado, eu peguei o chapéu, assim, chapéu de couro, joguei lá, uns 4. Só veio atender um, eu digo, é aquele que eu pego. Que aquele é o que é bom. Aí amassei o cabo. Podia amarrar um boi de 25 arroba nele, podia tocar na frente, botar a rédea na cabeçada assim, e tocar assim, o cabo saía tangendo atrás. Eu buscava um boi sozinho, 25 arroba. Podia estar bravo no jeito que fosse. Eu ia lá, laçava ele, passava no boi e trazia. Eu estava com 30, 35, por aí, 35. Andava, eu sabia o que era a rédea de um cavalo, ainda hoje ainda sei o que é a rédea de um cavalo. Olha, lá onde eu morava, no Quebrangula, tinha uma raça de ladrão de cavalo. E ele dizia eu mesmo, que eu era tropeiro de animal. Ele disse que dava 100 conto no cabresto e não dava 10 conto no cavalo. Porque com aquele cabresto ele roubava o seu, roubava o meu, roubava de qualquer um. Com aquele cabresto só. E voltava o cabresto na época. Quando ele roubava o cavalo. Os cavalos aqui em Alagoas, vendia no Pernambuco. Carregava do Pernambuco, vendia aqui em Alagoas. Aí a polícia do Pernambuco caiu em cima dessa raça de gente, que era 20 e tantas pessoas. Tudo intocado lá, já tinha vindo correndo, não sei de onde o diabo foi, e se intocaram lá na boca de Graticim. Nesse tempo não tinha esse negócio de isso aqui ninguém entra. Lá era por conta dos terrenos lá. Eles se arrancharam lá numa boca de grota com um bocado de cavalo. Agora eu vi aquela tropa de cavalo. Eles se arrancharam lá, fizeram umas cabanas de plástico lá numa boca de uma grota e ficaram pra lá. Quando a polícia caiu em cima, meu camarada matou até os pequenos, só escapou dessa raça. Só escapou quando os pernambucanos souberam onde eles vieram morar. Saíram matando de um. Tinha um Vicente Vieira, que era ladrão, esse era ladrão de profissão. Acaba matando ele na estrada da Viçosa. Quando a polícia soube,
quando eles moravam, caíram em cima, foram matando de um, até as mulheres mataram, para não deixar a raça. Por sorte ainda escapou uma moça porque correu para São Paulo. Tinha um negão que só andava de pé, esse era o ladrão pior que tinha. Ele roubava, escondia lá dentro de uma mata que tinha. Quando ele roubava do quebrangulo, escondia na mata para vender no corrente, no Pernambuco. Quando ele roubava tinha outra serra das mãos, escondia lá para vender na lagoa. Era assim, era profissional. Acaba mataram ele, saíram arrastando, como ninguém arrasta um bode. Ele vinha do Pernambuco, puxando o cavalo, então o cavalo preto grande. Acaba atirando nele assim por detrás, ele caiu dentro de uma lama, lá no meio da mata. Aí ficava, tomaram o cavalo saíram arrastando ele, chegaram lá na Grota da Prensa, jogaram, porque jogam um bicho bruto. Aí acabaram com a raça todinha, do maior ao mais pequeno, é para não roubarem mais. Quando eu cheguei aqui na Arapiraca, a feira era desse tamanho, ali no mercado velho, que hoje tem aquela prefeitura, o mercado ali era assim. Aí eu fui conhecer aqui pouquinho, mas sem conhecer ninguém ainda. Aí eu só ia até no mercado, comprava uma carne para trás, não conhecia ninguém para colar, né? Aí depois eu digo, eu vou botar para andar nessa Arapiraca, se eu me perder... pela igreja, pela matriz grande, eu acerto, né? Aí eu marcava dali do centro ali, aí ficava de cabeça dentro. Hoje eu bato o mundo e o fundo. É. Aí botei pra carroçar em carroça de burro. Carrocei 14 anos ali dentro. Aí eu fui saber, por todo o campo, por toda a biboca, quando pegava um frete de um aqui, eu olhava em fulano de Itaculá. Sabe onde é, que rua é? Rua fulano assim, eu digo, dei o nome dela. Aí eu saía reparando. Eu bati na porta. E assim depois eu relaxei quando ia a história do outro, bato o mundo e o fundo acolá. Mudou há 5 anos pra cá, ela modificou 10 vezes. Isso aqui era tudo um labirinto danado. Só tinha essa casa aí da frente, que era do finado Gerto. Tinha outra aqui, uma casa de farinha bem aqui. E tinha as dos caboclos lá embaixo. E aí na praça não tinha nada, era tudo capoeira. Tudo mato, tudo varedo. Não era o coisa que nem a estrada tem hoje, não. A estrada era de barro. Só aquele varedo que a gente ia para a Arapiraca. E naquele varedo aqui, por lá, enganchava as pontas no lugar de pau. Hoje está uma beleza. Hoje a casa já encrontaram de lá da Arapiraca por serrote. Você vê que por serrote é que tem casa. Acolá para cima, estão fazendo umas casas desse nem casa de João de Barra ali em cima, naquele... para alugar, né? Ali em cima, naquele cacalipe lá em cima. Se você vê o tanto de casa que tem, tudo casinha, um quarto, uma salinha, uma cozinha, somente que tem. E deixa um terreno vazio, vago assim, o camaradinho comprar aquilo ali pela caixa. Comprar, aumentar mais. Para frente, de banda, atrás. Fugia, fui roubar uma dona com um carro. Já foi que cheguei aqui. Mas lá mesmo não. Lá mesmo nunca carreguei. Eu digo, eu vou carregar pra eu, mas pros outros, não. Mas aqui tinha um camarada meu, ele já morreu. Era Enoque Magalhães. A mulher dele tinha falecido e tinha uma dona que era comadre dele. Não é. Ele já morreu, mas ela mora no cavaco, a Mãe Maria. Aí disse, compadre, eu tirava leite nas vacas dele. Aí um dia ele chegou lá bem cedo no curral. Aí, compadre, tem coragem? Eu digo, de quê? Ele disse, nós carregar com a Mãe Maria. Eu digo, você não tem coragem não. Ele disse, eu sozinho não tenho coragem não. Eu digo, vamos. Ele, vamos, eu digo, vamos. De noite ele chegou, eu morava lá no bicho da estrada, lá em cima, no Horto do Gardino. Eu já sabia, era ele. Aí nós entramos. Aí ele deixou o carro com aqui, aí eu saí mais ele. Era fora da estrada, assim, daquele lado direito. Ele deixou eu ficar aqui. E por um dia eu conversei com a comadre Maria, lá que eu dava o gado lá no bebedouro do gado lá. E comadre, aí falei com ela, ela disse, oxe, eu já vou arrumar a trouxinha já agora. Ele, é mesmo? Eu digo, é. O compadre Enoque disse que agora eu vim buscar de noite. Eu disse, agora. Se for de noite eu já estou pronta. Ela chegou em casa, botou água na dobradiça da porta para não ringir, porta de trás, a mãe dela. E disse, por que tá tomando essa água aí? A porta tem uma rigideira desgraçada, não tem óleo, eu vou botar água. Era para inchar, para não ringir quando ela fosse abrir a porta de trás, para sair. Eu veio assistindo televisão, era cedo da noite.
abaixo de umas 8h40 por aí. Ela já sabia, eu digo, olha, eu vou para aquele pé de lira lá, para você lá. Se o companheiro aqui não quer chegar aqui, não. Pode ser que foi isso. Eu acostumado lá, assim, por vida na Carantolica. Aí quando eu bastou joguei uma pedrinha na porta de trás, ela saiu, filha na frente, tempo ela no carro, para casa do seu Nilo na rua, Nilo Soldado, que era soldado na época. Aí botou lá, quando foi bem cedo, ele passou de descartar, disse, compadre, repara o bicho macho, ele disse, mas compadre, o que é, pai? Nós já passados assim, mas não roubaram a Maria esta noite. Eu digo, foi não, ó, tinha sido nós. Foi não, ele foi, já suba agora, carregaram a Comadre Maria. Fiquei só com água na boca, mentira, que ela já estava lá. Aí quando foi, no outro dia, eu estou ali quando estava doido procurando. Eu fui dar lugar no meio-dia, a velha Helena, a mãe dela, chegou lá braba, fui só ser filho dessa, mas me queimou dos pés da cabeça. E dona Helena, eu não carreguei ela não, ela foi com os pés dela. E onde eu botei ela estava bem guardada. Não sei quem foi que disse a ela, quando eu cheguei lá meio-dia para dar lugar, ela já estava brava com eu. Filho dessa, filho daquela outra, não sei o que. Ela já vinha brigando sozinha de lá. Você, filho da peste, filho dessa, daquela outra, foi quem veio buscar minha filha para aquele outro filho da peste. Eu digo, eu não carreguei ela. Não, senhora, que eu não posso com ela não. Ela foi assim. Eu não posso com a Maria não, pai. Ela foi com os pés dela. Será que eu ia pegar ela por sair da sua casa, pode botar na frente ou botar no carro para levá-la? Ela está bem guardada, está na casa do seu Nilo. Que tal? Eu digo, tá. Foi que ela acalmou-se mais. Eu digo, eu fui botar ela na casa do seu Nilo, lá, meu companheiro. Lá ninguém arrancou um pedaço dela na estrada, nada, tá lá. Só sai de lá quando se casar. Já é mesmo, eu digo, é. Aí quando foi com 15 dias, ajeitaram, passaram no serviço, no Cornélio, ali no Serrote. Ainda hoje estão vivendo. Ah, tem filho e filha dele com ela. Aí ele já morreu e ela está viva. Era ali, quando eu iria carregar uma dona aqui, eu digo, você vai carregar, eu não vou carregar uma mulher para ninguém, não, vou com a Japão. Creuza Teixeira Barro. Lá, você sabe que o cabra macho como é, bate o mundo e o fundo, eu não podia ver um rabo de saia não. Aí gostei dela e fui. Aí os cabras de o velho, não vai dar ela casamento é tudo não, digo, dá. Não deu, carregou ela. Pensei rapidíssimo, se o velho dissesse que não, não, pronto. Ali não tinha que fugir. Mas que vale que o velho era um velho muito bom também. E a velha, o sogro era João Teixeira, a sogra. Era Sebastiana, mas chamava ela mocinha, né? Ela tinha 3, mas um é José, outro Cício e outro Jorge. O Jorge era meu compadre, mas o velho gostava muito dele. Quando eu falei pro velho, ele disse, ela quer? Eu não quero filha para dormir mais eu. Ah, eu quero filha para se casar. Aí fomos até aqui, nós se casamos. Eu com 20 e a mulher com 19, a minha velha aí com 19. Agora, ela tinha 19, mas só casava com a idade de 20 para frente. Aí eu tirei um ano, eu com 21, tirei um ano do meu, dei a ela, aí foi que o padre fez o casamento. Foi de Cabrangula. Quem fez o casamento foi o padre Moisés. O padre Moisés era daqui de Bom Conselho. Lá não deu um erro de jeito nenhum, não. Só levar as linhas tudo certinho assim, já hoje, meu negócio tá tudo certo. De noite, para amanhecer o dia, foi um forró de pé topado, com assim de gente. Quando eu chamava 5, chegava 10, 12, e todo mundo gostava não, ainda hoje gosta lá onde eu morei, de setor que eu morei, lá do Barro Preto, Quebra-Engolo pra lá. Lá tinha sanfoneiro, já morreram, o Xixico. Nós não podíamos bater numa cuia assim, que ele já chegava com a sanfona nas costas, já sabia que era um forró que nós íamos inventar, que morava tudo perto, né? Quando a gente batia numa cuia, lá tinha uma lata de eu chamar os cabos pra dançar. Tinha uma lata assim no letrado de casa. Quando eu ia fazer um forró, eu batia na lata, dengue, quando era com pouco a casa enchia assim de noite. Não quero se eu ia lá chamando ninguém não. Eu digo, olha, quando tiver um forró lá em casa, aquela lata é quem chama vocês, viu? Eu batia na lata que do serrote escutava, bengo. Quando não era lata, era um pedaço de trilho de ferro assim, pendurado lá, que a sineta danada. Aí batia, quando era quando de noite enxurriava de gente. Fui morar lá perto mesmo, lá no Barro Preto. Fiz uma casa de sapé e fiquei morando lá, morei 25 anos. Só saiu das minhas garras, como diz a história do outro, quando Deus levou.
17, eu sei. O Gabriel, Marinava é essa, Marinês, Maria, e José, e Manuel. Tudo vivo, tudo nessa casa. Nessa casa para uma que eu fiz mais para baixo, de taipa, como diz a história. Nesse primeiro foi de taipa, mas foi coberto de sapé. E quando os meninos nasceu a metade numa casa, mais para baixo, onde eu fiz a outra, agora nasceu o resto. Tudo em casa. Tudo em casa. Já tinha uma velha que já própria com a Joana, que era a fundada Joana. Era a parteira do Saba. Quando a velha estava cheia, que todo ano era um. Eu não perdi um ano, não. Depois resolvi mudar para aqui. Modeste Biton, que chama, é o Tom Bia. Chama Biton. Ele morava lá. Aí chegou lá e disse, compadre, eu arrumei uma vacaria boa pro senhor. O senhor vai? Digo, vou. Eu estava com uma roça de milho pro gosto, fazia ver. Milho verde, todo madurecendo. Feijão de sameia. Feijão, você sacode ele lá no mato, broca, ele, quando aquele mato apodrece, ele nasce e rama por riba de garrancho, por todo canto, é um feijão, filho da puta. Eu estava com meia tarefa de feijão pro gosto, fazia ver, todo na fulô. Uma tarefa de batata que eu ia começar a arrancar, com uma semana que entra eu ia começar a arrancar. Batata assim na frente de casa. Vendi tudo essas coisas por 5 contos, 5 mil réis. Fiado. Aí vim embora pra aqui. Aí eu vim, arrumei a casa, ali no final de noite, aí voltei para casa, era para eu vir com 15 dias. Com 15 dias, o compadre Enoque mandou o dinheiro, e eu tinha, o dinheiro de eu vim, eu tinha, né? Nunca me faltou meu trocado no bolso, não, eu tinha. Aí vim, era para eu vir para cá, aí ele ainda mandou 15 contos, 15 mil reais naquela época, era um dinheiro, filho da boa. Aí eu tomo bolso, não precisava dele. Quando eu cheguei, ele disse, compadre, disse Enoque, nós não era compadre ainda, disse Enoque, não deve ter mandado dinheiro não, que eu tenho dinheiro eu tinha dinheiro da minha viagem. Não, mas segundo morreu de velho, pensei que se eu não mandasse dinheiro, se eu não via, eu digo, senhor Enoque, só tem uma palavra só, eu. Sou pobre, não tenho corpo para morrer em cima. Agora que só tem uma palavra só, não dou 2 palavras não. Não dou um nó para ninguém desatar não. Ele disse, muito bem. Eu digo, aqui seus 15 mil reais. Isso dele não. Agora quando eu trabalhar, que eu ganhar, aí o senhor paga. Com gado. Eu não conhecia ninguém aqui, não. Eu vim assim, hoje, como diz a história do outro, vinha numa chorrada, porque o irmão foi me buscar, mas a irmã, aí eu vim. Não me arrependi, não. De trem que não tinha transporte que nem tem hoje, não. Foi de trem. Trem é uns carros grandes, como daqui aí na estrada. Joguei tudo dentro. E ali carregava passageiro, era gente também. Tinha o carro de carregar bagagem e tinha de carregar gente na frente. Era madeira, sei lá, era de todo jeito, você dormia, era a bancada seca, desgraçada, mas era um jeito, ia fazer o quê? Botei uma troçada no trem, vendia metade, não, deixei lá de graça, porque o cabo não pagou, né? Deixei lá a metade de graça e botei só a cama, a mesa, um armário, não sei o que, e a bagunça, o mijado, como diz a história do outro. Só foi o que eu botei no trem e daí apareci para aqui. Quando eu cheguei, por azar, um Paraná bebo, tinha culpado a casa, tinha botado um que chegou desagarrado, um velho, e disse, olha, sua casa é aquela ali, mas está culpada. O senhor vai morar naquela casinha velha, tinha uma casinha velha lá embaixo. E ele disse, para aquela casinha lá, enquanto o velho saiu da casa. Aí eu fiquei na casinha de taipa, o fim era pouco, mas tudo caiu, os tijolos, o barro caiu, a casa era de taipa. Quem passasse na estrada via que ele estava deitado lá dentro. E assim eu passei 15 dias. Acabou 15 dias, o velho desocupou a casa, foi embora morar na rua, era um crente. Aí eu passei para dentro de casa, aí passei morando lá uma porção de tempo. Lá no Barro Preto, nos Gardino. Tem lá a família Gardino, ainda hoje tem. O Marodália ainda hoje mora lá, ainda. E o filho, o velho morreu. Era com o Marodália, o João, o Padre Antônio, o Mário Maria, Tereza. É esse que eu conheço. Era morador, lá era tudo morador. E esse que eu estou dizendo era tudo família do Pedro Gardino. Tudo filho e filha. Plantava fumo como hoje não planta mais não, porque cada um se pôs de gente, como diz a história do outro. Um pegou um emprego, outro pegou uma coisa, outro pegou outra. Um foi-se embora, um bocado foi-se embora para a rua. Só ficou aí a velha nunca saiu da casa, a Dália. Saiu agora porque ela mora ali embaixo, mas lá todo dia o filho, o João, vai para lá, todo dia. Lá estava emprestado em limpa de fumo, eu ia limpar uma tarefa, 2 na semana, já ajudava mais. Nesse tempo eu era quanto? 15 mil réis a semana.
Era a cantadeira de... Aqui quando as mulheres estavam instalando o fumo, era uma alegria da desgraça. A mulher cantava que só a sereia. Era, ainda hoje fazia aquela bola de fumo. Quando não tinha quem virasse, eu ia ajudar. E assim, dava, quando eu fazia a história do rescatava o trocadinho todinho, dava para fazer a caranha que sobrava, né? Sobrava eu tomé. Era Zé Cristóvão. Tinha caminhonete, era o corretor de carregar fumo das roças do povo. O transporte não tinha. Só o plantador de fumo mais forte que tinha, só era ele e o finado de Pedro Tranca. Só eram os plantadores de fumo mais forte que tinha ali. Isso é baixo do Canaã. Era os três. Trabalhava com o Cistenoro, cá no Barro Preto. E o Tenoro era no Bonito. Eu não sei se é dos Cavacantes, era uma coisa assim. Sei que é dos Tenoro. Mas nunca perguntei o sobrenome deles legalmente como era. Tenor que o Magalhães era daqui, que a família dele mora na Batinga, a família dele. Plantavam, ainda hoje os que estão vivos, todos eles plantam. Eu trabalhava de vaqueiro, trabalhava no curral de fumo, era assim. A vaca era pouca, quando eu trabalhava de tirar o leite, cortava uma palma, deixava no coxo e ia ajudar um. O patrão só gosta do trabalhador quando ele se faz de doido, que não me fazia. Nós estávamos 3 horas da madrugada para tirar leite em 3 cantos. Ia nas vacas em casa, seio, no final da noite, tirava em 2 da comadrosalha, tirava 3 lá no outro lado, lá do lado de lá. Era cercado. Lá quem prendia os bezerros era eu, lá eu me maneava só, ele só tinha conta de receber o leite na porta, que era tudo solto lá. Lá as criações eram tudo misturado, mas hoje não. Era arame, a seca, quem faz seca está aqui, para não passar para cercar de ninguém. É o ferro, de ferrar, cada um tem o nome de cada um. Comparação, você chama José na comparação, tem um J. Um ferrando na queixada, outro ferrando no quarto. É assim, para saber quem é. Pode ter um milheiro. Você escolhe a sua. Os cabos não comerem, escolhe a sua no meio do milhar que tiver. A minha é aquela lá. 25 anos lá. Já chelei os cabos com o camarada que trabalha para os outros é chelar. Depois eu vai vir para o Fernando, já com muitos tempos, depois de muitos tempos, quando eu me casei. E nesse tempo eu era solteiro ainda. Foi que eu resolvi vir para aqui. Ainda hoje estou por aqui, relando. Eu saí de lá por livre vontade, eu trabalhava de vaqueiro, aí o irmão meu chegou lá, como eu estava lhe dizendo, chegou lá, por modo de eu vim para cá para tomar conta do lugar do final da noite. Aí dali do Ato vim para aqui. E aqui está com 25 anos que mora aqui. Tinha desse caboclo, era Fernando com caboclo, uma mistura da Diana. Final dessa. Conheci, era o velho Mato, Seco, o Zé Caboclo. Aquela família Caboclo eu conheci um bocado dele, quase tudo. Menos pelo nome, mas pela filosofia eu conheci um bocado. Aquela Santa Lia, nem compreendo ali como foi aquilo ali. Foi um mar que teve de um tempo no pessoal, que morria um agora, saía para enterrar, quando era com pouco, chegava outro, já tinha outro morto. Quando chegava já tinha outro morto. Aí fizeram a promessa para comprar São Silvestre para botar ali, aí foi que parou de morrer gente. Mas morria gente todo dia. Os caboclos, o pai do finado Nessa, foi quem comprou e fez aquela benfeitura. E ali a prefeitura tomou conta, aí acabou de organizar. Ali era uma capoeira braba. Ali você viu uma entrada, era uma unha de gato que era assim, ó. Aí fizeram a estrada para lá. Todo ano tinha festa, era 9 noites de festa que tinha. Tem uma mulher ali que fez uma promessa que ela teve uma doença que precisou fazer a promessa com São Silvestre para fazer aquela estaltacular, para botar o santo lá. Fazia uma festa todo ano. Todo ano era 9 noites de festa, faz em uma só. Ela ficou boa, a promessa que ela fez com São Silvestre ficou boa, mas só festeja um dia por ano. Era 9 noites de festa, que era de ter. Por causa da pandemia que deu. Era pandemia brava. Dava aquela febre brava, quando chegava, acabava, estava pronto. Cheiro Juazeiro. Aí, contra o Cheiro Santo, foi uma festa boa. Todo ano os cavaleiros vêm com aquela santa de lá. Vem, vão conhecer a santa, todo ano vem. Mas chega aqui, só faz chegar e faz visita aí na rua, e lá mesmo levam ela de volta, né? Cheio de amião. Ainda vi aí em Arapiraca. Aí embaixo. Depois vi ele na Vila São Francisco, quando eu morava lá, ele foi lá uma porção de vezes. Mas houve lá uns negócios que ele não gostou, filho meu não gostou, aí deixou de ir para a vila.
Aí ficou vindo aqui para Arapiraca. Aí depois que eu cheguei aqui na Arapiraca, ainda vi ele 2 vezes. Uma doença que eu não sei nem lhe dizer. Os doutores nunca me disseram que doença. Eu tive essa espécie de doença, eles nunca disseram que doença era. Que eu tive essa espécie de doença que eu quase deito o cabelo, né? E eles nunca me disseram que doença era, para eu não ter desgosto. Eu digo, se eu tiver de morrer dessa, eu não vou passar para outra não, com essa mesmo que eu vou. Não tem medo de morrer não. E lá no chão eu passei 6 meses indo para lá. Todo dia eu ia, todo dia. Quando eu ia bem cedo, ia de tarde. Já tinha um marquinho ali para me levar e trazer. Já lá revisava eu, tomava injeção, eu tomei tantas injeções no mundo para ficar bom. Eu não sei por onde era que aplicava mais injeção, mas graças a Deus eu fiquei bom. Um mês atrasado eu fui ao médico, o médico disse, você está zerado, você não sente nada. Você sente, eles não sabem o que é que você sente, eu digo, o que é, doutor? Isso é velhice, isso aí é de nós todos. Então, graças a Deus, viva a Deus e os homens por aí, vão ficar bom, né? Por o jeito que Deus levar. Ela morreu com 91 um cabelinho ainda. Vai enterrar 3 anos agora nesse mês que entra. Em mês de maio, no dia 15 de maio, ela inteira 3 anos de falecida. Por modo de eu botar uma velha dentro de casa, com essa menina dentro de casa, eu não vou botar, que 2 bicudos não se beijam, nem de eu ficar com se deitando numa cama. E assim, deixa eu ficar sozinho mesmo. É melhor que eu estar quebrando cabeça, porque a segunda não é nunca que nem a primeira. Sempre tem um guengue de diferença. Quando um filho gosta, o outro não gosta, né? E assim vamos deixar no que está. Família, 2 filhos, 3, 4, 5. É a família que se fala é essa. A família é um irmão, é um filho, é uma filha. Não moro sozinho porque moro com essa daí, ó. É a Marinava, que é a dona da cozinha. E tudo. É um neto, que neto eu tenho um bocado. Só dessa daí tem 3 netos. Tudo uns ramão, um varapau danado. Dou conselho. Aí ele, 93. Dou vivendo e achando bom. E tudo que vier é lucro. Eu já me estressei. Hoje não tem mal que me estressar, não. Me estressava quando a família estava tudo pequena, porque eu quebrava a cabeça para correr para um, correr para outro. Hoje estão tudo municipado, cada um se vire. Que ninguém é quadrado. Eu estava sabendo porque o menino vai, quando for quinta-feira, 9 horas, não sai de casa não, e vê o menino para pegar uma gravação com o senhor. Eu digo, muito bem, pode vir que eu estou sempre esperando. Não, comigo é no Kengo. Né? Ele chegou aqui e disse, olha, vem uns meninos aqui para pegar uma gravação com o senhor. Eu digo, pode vir, seja bem-vindo. A hora que chegar a casa, recebe. Ele disse, muito bem, gostei de ver a sua ação. Doação e o seu projeto que você fala. Por aqui, o que você perguntar aqui dentro, eu lhe informo. Eu me lembrei de um pouquinho do passado, que eu estava pouco esquecido, agora já estou lembrado de novo. Gostei bastante. Gostei bastante do projeto. Eu achei bom. Achei a proposta, achei primeira. A conversa de você é uma conversa bonita, que nem eu falo a mesma coisa. Eu agradeço a Deus todo dia, todo dia eu peço a Deus mais dias de vida que nós temos drobado, em drobo. Deus dá muitos anos de vida para nós. Saúde e felicidade para nós todos. É o que nós desejamos e acha bom. Além de vocês que estão me ouvindo o que eu estou dizendo, todos fiquem com Deus, que eu fico com Deus e Nossa Senhora e o Divino Espírito Santo.